Olá, meus caros irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, eu sou o missionário Daniel Silveira. Esse vídeo, ele vai ser um pouco mais demorado, provavelmente, né? Vou tentar aí não demorar tanto, até porque a resposta ela é muito direta, ela é muito simples. Algumas pessoas acham que não, mas ela é. E eu vou estar dando aqui uma resposta ao canal Controvérsia Católica, que é um canal de falsos católicos, que dizem que o Papa não é legítimo, e eles têm toda uma artimanha, podemos dizer assim, toda uma estratégia satânica para poder colocar pensamentos errados na cabeça de muitas pessoas. E virou uma moda, né? Na internet virou uma moda esses movimentos tradicionalistas radicais que tentam de todas as formas fazer com que as pessoas deixem de ir para a Santa Missa, deixem de servir em suas paróquias, e eles estão gerando aí muito prejuízo na nossa atualidade. Esse canal aqui, o Controvérsia Católica, eu não recomendo ele para vocês, mas eu tive que reagir diante do vídeo feito pelo senhor Diogo, que tem por nome A Herança Maldita de Jonas Abib. Então ele faz aqui alguns ataques ao Monsenhor Jonas Abib, né? Na verdade ele diz que não é ao Monsenhor em si, mas aquilo que o Monsenhor pregava, né? Aquilo que o Monsenhor ensinava. E daí nós vamos analisar o vídeo dele aqui de 14 minutos e 23 segundos. Não sei se a gente vai assistir ele todo aqui, mas eu posso deixar o link também para quem quiser assistir, né? Embora eu não recomendo acompanhar esse canal devido às distorções. E se você quiser, eu já tenho uma recomendação a te dar. Siga na internet o apostolado Santo Tomás de Aquino. Eles são pessoas que é um irmão muito bom para defender a igreja contra as distorções do sedevacantismo. Então procura depois no YouTube Apostolado Santo Tomás de Aquino. Segue eles lá, assiste os vídeos deles, que tá muito bom, né? Esses vídeos do Apostolado Santo Tomás de Aquino, tá bom? E o Controvérsia Católica é um canal de distorção. E nós vamos... Eu já mostrei aqui algumas coisas, por exemplo, do Frei Tiago de São José, porque esses caras do Controvérsia aqui, eles amam o Frei Tiago de São José, como, reconhecem ele como um grande um profeta dos últimos tempos, né? Um cara que tem muito entendimento, mas eu já mostrei aqui no meu canal que o Frei Tiago de São José é usado pelo demônio. E eu mostrei, tem um vídeo meu, você pode colocar no YouTube para pesquisar, Missionário Daniel Silveira. Frei Tiago de São José usado pelo demônio, que vai aparecer, tá bom? Também vou colocar aqui na descrição, né, desse vídeo, o meu vídeo mostrando as mentiras, as distorções, inclusive desafios que eu cheguei a lançar para o Frei Tiago de São José, e até hoje ele não me respondeu. Vamos então, sem mais delongas, aqui para o vídeo do Diogo. Vamos lá. Esse aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. A herança maldita de Jonas Abib foi o tema de uma publicação que fiz nas redes sociais na semana passada, e isto provocou a ira dos carismáticos. Eu recebi muitos comentários me atacando pelo que eu escrevi a respeito do legado que Jonas Abib deixou. Eu fui objetivo, não falei sobre pecados pessoais ou da vida pessoal ou de erros e defeitos pessoais de Jonas Abib, mas daquilo que é a essência do seu trabalho, que todo mundo sabe que ele fez. Não falei nada mais do que o óbvio e apenas vi o que ele fez do ponto de vista de um católico tradicional. Nada além disso, nada de novo, nenhuma calúnia. O que acontece é que o que nós católicos tradicionais consideramos ruim, os carismáticos e protestantes acham bom. E essa é a única diferença. E eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, com esse breve vídeo, como que
um verdadeiro católico, porque é isso que nós queremos dizer com um católico tradicional, não é uma novidade, mas o que um católico de sempre, um católico verdadeiro, porque este não pode ser, de maneira nenhuma, carismático e não pode achar bonito, simplesmente isso, o que o senhor Jonas Abib fez ao longo de sua vida, que o tornou conhecido e diferente dos outros padres. Vou dar uma pausa aqui, meus irmãos. É muito claro aqui a prepotência desse rapaz ao afirmar aquilo que o magistério da Igreja Católica ele não afirma. E ele se coloca aqui como uma autoridade máxima ao afirmar aquilo que o magistério da igreja não afirma. Esse rapaz acabou de dizer que quem quer ser de fato católico não pode ser pertencente ao movimento da Renovação Carismática Católica. Ora, mas quem é que tem a autoridade de tal definição? Senhor Diogo. Quem é que tem a autoridade de afirmar isso? De decretar isso? É você? Quem é você na fila do pão, Senhor Diogo? O magistério da Igreja Católica Apostólica Romana é quem tem a autoridade de falar isso daqui que você acabou de pronunciar, e eles não falaram isso. Os papas não falaram isso. Veja que essas pessoas, tradicionalistas radicais, eles se colocam na posição do magistério infalível da igreja. É como se eles se esforçassem para dar pronunciamentos no lugar do Papa. Então eles se esforçam para tomar o lugar do Papa. Ele acaba de dizer algo que nunca o magistério da Igreja Católica disse. E esse peso de definição, essa característica de autoridade, ela é unicamente do magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. E se você pegar aqui, meus queridos irmãos, no site oficial da Renovação Carismática Católica, se você pesquisar o que os papas disseram sobre a renovação carismática, você vai encontrar falas do Paulo VI, São Paulo VI, São João Paulo II. Você vai encontrar falas de Bento XVI, que foi muito conhecido como um papa tradicional. E você vai encontrar falas do Papa Francisco. Eu estou aqui mostrando para vocês nada mais, nada menos do que a fala de 1, 2, 3, 4 papas da Igreja Católica. 4. E nós presenciamos agora um desequilibrado, porque eu acho esse cara um desequilibrado, afirmando que quem é católico não pode ser Renovação Carismática Católica. Eu vou te perguntar uma coisa, Diogo. De onde você tirou a autoridade para você afirmar isso? Você não tem autoridade para afirmar isso. Você não tem autoridade para esta definição. E você está falando algo que o magistério da Igreja Católica Apostólica Romana nunca disse. Porque se você pegar aqui Papa Paulo VI e a Renovação Carismática, no ano de 1975 aconteceu em Roma o terceiro Congresso Internacional de Líderes da Renovação Carismática Católica. Na ocasião, o Papa Paulo VI falou que não há nada mais necessário do que o testemunho desta renovação espiritual que o Espírito Santo suscita. Magistério da Igreja. Aí eu pergunto a você, católico, você vai escutar quem? O Papa ou esses caras que ficam na internet querendo ensinar o Papa a governar a Igreja? Essas pessoas que não possuem autoridade para tais definições. Aí veja só. E destacou os seus frutos: comunhão profunda das almas, contato íntimo com Deus na fidelidade aos compromissos assumidos no batismo, na oração com frequência comunitária, onde cada um, exprimindo-se livremente, ajuda, sustenta e fomenta
a oração dos outros. Tudo fundamentado numa convicção pessoal, derivada não só da doutrina recebida pela fé, mas também de certa experiência vivida. A saber, que sem Deus o homem nada pode, e que com ele, pelo contrário, tudo é possível. Daí essa necessidade de louvá-lo, dar-lhes graças, celebrar as maravilhas que realiza por toda parte em torno de nós e em nós mesmos. Papa Paulo VI via a renovação carismática como uma nova oportunidade para a igreja, ou seja, para todos os fiéis, de estreitar sua relação com Deus. Depois você vai ver nada mais, nada menos do que São João Paulo II. Mas o problema é que esses caras aqui, sedevacantistas, eles vão dizer que esses papas aqui são tudo falsos papas. Então, para eles arrumar uma solução para suas distorções, para chamar o público a ser adeptos de seus pensamentos errôneos, eles vão simplesmente dizer que todos esses papas são falsos papas. E eles fazem com isso um juízo temerário. Um juízo do qual eles não possuem autoridade de fazer. Eles não possuem essa autoridade. Qual potestade sobre esta terra tem autoridade, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, e eu desafio eles a me responder isso, a dizer que um papa é um falso papa, a desmanchar o que um papa disse e fez? Eles fogem dessas perguntas que estou fazendo aqui. Eles não possuem honestidade intelectual para responder isso. Então vejam que eles se colocam como a autoridade máxima da igreja, dando definições das quais eles não têm autoridade para fazer. Aí quando a gente olha para o magistério da igreja, que já eu vou refutar e vou destruir esse argumento sedevacantista de dizer que não existe, né, agora papa, que está vacante, a sede está vacante, ou seja, está sem um papa, e eles esperam aí, né, que surja um papa verdadeiro. Imagina como é que seria um conclave de acordo com a mentalidade do sedevacantismo. Me diz aí, se os bispos são tudo hereges, os cardeais tudo herege, tudo falsas ordenações, como é que ia ser um conclave na cabeça de um sedevacantista? Ser sedevacantista é dizer que Cristo errou quando disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a igreja. Gente, já eu vou falar sobre essa questão da sucessão apostólica, que não tem como isso ter esse intervalo aí que esses caras falam. Aí você vê São João Paulo II, que mostra claramente aqui a força da renovação carismática. É um texto bem longo aqui, né, resumindo tudo aqui, mas ainda assim é longo para me ler tudo aqui. Mas veja só, São João Paulo II, o Papa com o terceiro maior pontificado da história da Igreja, teve muitas oportunidades de demonstrar seu apreço pelo movimento carismático. Então veja só, os que têm autoridade para julgar a renovação carismática, se ela é católica ou não, é o magistério da Igreja. E o magistério da Igreja aprova a renovação carismática. E não somente aprova, elogia a renovação carismática. Você quer mais o quê, querido? Olha aqui, em 1979, numa audiência com o Conselho Internacional da Renovação Carismática Católica, ele afirmou estar convencido que este movimento é um sinal de sua ação do Espírito Santo. E que o mundo tem muita necessidade desta ação, visto que a humanidade está cada vez mais materialista e, por consequência, negando cada vez mais a existência espiritual. Em combate a isso, eu vejo este movimento, através dessa ação, o Espírito Santo vem ao espírito humano. E a partir desse momento começamos novamente a viver. E encontrar-nos conosco mesmo. A encontrar a nossa identidade, nossa total humanidade. Em 1981,
na 4ª Conferência Internacional de Líderes da Renovação Carismática Católica. Veja que só eventos grandiosos. E uma participação direta do magistério da igreja. Direta. Olha o que aqui diz. Em 1981, na 4ª Conferência Internacional de Líderes da Renovação Carismática Católica, em Roma, nada mais, nada menos que em Roma, São João Paulo II destacou: a igreja viu os frutos de vosso zelo pela oração, no firme compromisso de santidade, de vida e de amor à palavra de Deus. 11 anos depois, numa audiência ao Conselho Internacional da Renovação Carismática Católica, celebrando os 25 anos de início desse movimento, ele afirmou que o surgimento da renovação carismática foi um dom especial do Espírito Santo para a igreja. Cara, vocês têm noção? O magistério da igreja confirmando. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Pode o seu pároco, o seu amiguinho de internet, seja lá quem for, vinha jogar pedras na renovação carismática, é só você falar isso aqui, cara. Meu irmão, quem tem autoridade de formar esse juízo definitivo à renovação carismática católica é o magistério da igreja. E olha só o que o magistério da igreja fala. Olha só o posicionamento da autoridade máxima fala. Isso daqui é o agir do Espírito Santo no magistério. Veja só que forte isso. Em 1996, São João Paulo II enviou uma mensagem aos participantes do 7º Encontro Internacional das Comunidades e Associações Carismáticas da Fraternidade Católica de Aliança. Como não, olha só aqui o que diz: como não podemos louvar a Deus pelo abundante fruto que, nas últimas décadas, a renovação no Espírito trouxe à vida de indivíduos e comunidades? Questionou-se o Santo Padre. Ele mesmo justificou. Muitas pessoas puderam apreciar a importância da Sagrada Escritura para uma vida cristã. Eles adquiriram um novo sentido do valor da oração e um profundo desejo de santidade. Muitos voltaram aos sacramentos. Um grande número de homens e mulheres alcançou uma percepção mais profunda de seu chamado batismal e com admirável dedicação se consagrou à missão da igreja. Veja, em 2002, discussando a delegação da renovação carismática em Rímini, João Paulo II afirmou que a partir da renovação carismática se experimenta o encontro vivo com Jesus, de fidelidade a Deus, na oração pessoal, comunitária, de escuta confiante na sua palavra, de redescoberta vital dos sacramentos, mas também de coragem nas provações e de esperança nas tribulações. Cara, só elogios. Tá finalizando, galera. Veja aqui, agora, Papa Emérito Bento XVI, né? Tem até uma frase que diz assim: existem 2 tipos de teólogos na Terra, os muito bons e Bento XVI, né? Vamos lá. Papa Emérito Bento XVI falou sobre a novidade do Espírito. No ano 2008, Bento XVI fez um discurso aos representantes da Renovação Carismática Católica que se reuniram em Roma. Ele destacou que os carismas do Espírito Santo não são um acontecimento bíblico histórico que ficou no passado, mas que são uma realidade viva resgatada pela renovação carismática. Aí olha o que ele diz: os movimentos e as novas comunidades são como irrupções do Espírito Santo na igreja e na sociedade contemporânea. Então, podemos dizer que um dos elementos e dos aspectos positivos das comunidades da renovação carismática católica é precisamente a importância que revestem nelas os carismas ou dons do Espírito Santo, e mérito seu é ter evocado na igreja a atualidade, destacou o Papa Emérito. Nesse vídeo do Diogo, já ele vai atacar as novas comunidades. E veja que esse posicionamento de Bento XVI já destrói a argumentação que vocês já vão ver. Agora, para a atualidade, Papa Francisco, nos 50 anos da RCC, diz em 2014, aconteceu em Roma o 37º encontro da renovação carismática
no Espírito Santo, no encontro da renovação no Espírito Santo. Na ocasião, o Papa Francisco fez um discurso no qual definiu a renovação como uma corrente de graça na igreja e para a igreja. Em todo o evento, no mesmo ano, o Sumo Pontífice destacou que foi a renovação carismática que recordou à igreja a necessidade e a importância da oração e louvor. Em 2017, no evento que celebrou os 50 anos do movimento, o Papa Francisco fez um agradecimento. Obrigado, Renovação Carismática Católica, por aquilo que destes à igreja nestes 50 anos. A igreja conta convosco, com a vossa fidelidade à palavra, com a vossa disponibilidade ao serviço e o testemunho de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Então aqui, eu precisava ler isso aqui, gente, porque aqui está o posicionamento do magistério da igreja e não de um cara que faz vídeos na internet atacando a própria igreja que ele diz tanto amar. Que isso daqui é um falso, certo? É um falso. Vamos lá, olha aí, vamos continuar aqui. Se tornou um ídolo intocável entre os carismáticos, já quase que um santo canonizado, um santo súbito para eles. Então, o que ele realmente fez? Por que nós consideramos Monsenhor Jonas Habib um santo súbito? Em Mateus capítulo 12, versículo 33, vai dizer algo que é muito importante para todo e qualquer princípio de análise crítica, para todo e qualquer tipo de análise que você for fazer. É pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. Certo? Então, por isso que nós consideramos o Monsenhor Jonas um santo súbito. Por quê? A gente vê os frutos. A gente vê os frutos da renovação carismática. Quantas e quantas pessoas se converteram por meio da renovação carismática católica, por meio da Canção Nova, do Shalom e das novas comunidades? Muita gente. Inclusive, esses caras que atacam a renovação carismática e as novas comunidades, muitos deles se converteram por meio desses movimentos. Olha só como o demônio cegou essas pessoas. Vamos lá. Em vida, que é conhecido por ter feito, é uma coisa que nós devemos louvar ou nós devemos lamentar? Que é o que quis expressar com a minha publicação. Então vamos simplesmente, para que as coisas tenham seu devido contexto, passar para o texto que escrevi, publiquei um texto muito breve sobre Jonas Habib e o seu legado. Disse assim: ontem, dia 12 de dezembro, faleceu Monsenhor Jonas Habib, aos 85 anos. Ele foi, muito provavelmente, o principal propagador da heresia carismática neste país. Digo heresia, mas, se bem analisada, vê-se que é mais precisamente uma apostasia carismática do que outra coisa. Perceba o julgamento dele. O julgamento dele diz que a renovação carismática, tudo que se pratica a renovação, é uma heresia. É uma heresia. Sendo que o magistério da igreja quem tem autoridade para falar isso, para definir isso, certo? Então o cara já rotula como herético, já fala que isso é uma apostasia e o magistério da igreja não falou isso. Vamos lá. Pois, uma vez que a pessoa se torna um bom carismático, o modo de vida católico é completamente substituído por um modo de vida protestante, ainda que essa pessoa não se dê conta disso. Jonas Habib fez com que milhões de católicos de boa fé pensassem como protestantes, ouvissem músicas protestantes, gostassem de ser protestantes. O resultado é que hoje, em grande parte, graças à sua comunidade Canção Nova, o Sagrado Coração foi trocado pela falsa devoção à Divina Misericórdia. As aparições de que é outro ataque que eles fazem também, por exemplo, ao Diário de Santa Faustina. O magistério da igreja reconhece e eles atacam. E eles dizem que são católicos. Você tem noção disso? Eles se colocam em posição de formar um juízo do qual eles não têm autoridade para isso, gente. Eles não possuem essa autoridade. Olha só. Fátima foram trocadas pelas falsas aparições de Medjugorje. O latim foi trocado por um dom de línguas falso, ridículo e verdadeiramente ininteligível. E
os conventos de frades e freiras foram trocados por comunidades de vida mista, que misturam homens e mulheres de forma escandalosa e transformam a todos em popstars gospel. Isso não é vida. Vocês estão vendo aqui, gente, a prepotência do cara de querer detonar as novas comunidades, ao ponto de dizer que as novas comunidades é para lançar popstar gospel. Vocês estão vendo aqui a prepotência, vocês conseguem enxergar aqui a prepotência desse cara? As novas comunidades, elas são aprovadas pela Santa Igreja. Inclusive, eu acabei de ler para vocês o que Bento XVI falou sobre as novas comunidades. Você vai comparar um cara desse com o Papa Bento XVI, aquele que tem autoridade de definição, aquele que tem autoridade de formar um juízo. Esse cara não tem autoridade para falar isso, mas ele fala. Ele simplesmente fala. Por quê? Porque eles se colocam no lugar do Papa. Entenderam? Olha aí. É um desastre. Pelos frutos se conhece a árvore. Que Deus tenha misericórdia de sua alma e que o tempo destrua o seu legado. Pois então... Que o tempo destrua o seu legado. Olha como ele finalizou. Olha como o demônio usa esses caras. E a este texto anexei uma imagem que você vê agora. E na verdade... Agora ele vai pegar um vídeo muito antigo do Monsenhor Jonas tentando ensinar as pessoas a orar em línguas. Que na verdade aqui não é propriamente dizer que você vai aprender aqui comigo a orar em línguas. Não. Ele está querendo falar com que as pessoas se abram para ter essa experiência. Entendeu? Vamos lá, vamos assistir aqui. Na verdade, esta imagem é parte de um vídeo no qual Jonas Abib ensina as pessoas a orarem em línguas, como qualquer pastor pentecostal faria. Ele diz o seguinte em línguas estranhas. Eu vou tentar reproduzir aqui o que ele diz. Kandala, Batiriushiba, olha o nível do vídeo do cara. Botiushupalabari. Eu vou repetir. E ele vai dizer outras coisas também, mas na imagem é o seguinte. Ele diz assim. Kandala, Batiriushiba, Neganda Gotiushupalabari. É isso. É simples. Eu que vou começar a orar agora. Kandala Batiriushiba, Neganda Gotiushupalabari. A Kandala Batiriushiba, Neganda Gotiushupalabari. Você pode começar a orar junto comigo. Às vezes eu entendo um outro, fica mais fácil. Reza junto comigo, solta a sua voz. Tá vendo a chacota? Vejam só, meus irmãos. Uma vez eu estava na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, inclusive, né, quero mandar um abraço aqui, né, para eles e rezo pela conversão desse povo. 1 Coríntios capítulo 14 foi um questionamento que eu fiz a Dom Lourenço. Dom Lourenço, muito conhecido no meio desse povo. Eu disse: ô Dom Lourenço, quando vocês tratam sobre a questão do dom de línguas, né, vocês apenas falam sobre a xenoglóssia. Aquele dom lá no início que para evangelizar povos de outras nações, ia lá o homem de Deus, falava e eles entendiam na língua deles. Né? Aí tem até uma discussão de tradução simultânea ou não, enfim. E eu cheguei para ele e disse: então quer dizer que só existe a xenoglóssia? Ele disse: lógico, só existe a xenoglóssia, que era alguém, por exemplo, eu vou falar com um japonês, o cara não fala português, aí eu vou falar em português, o cara vai entender em japonês. Aí tem uma discussão entre eles que diz que não existe tradução simultânea, já outros dizem que existe, e tem outros que dizem que não, eu já falava em japonês. Eu não falava em português e o cara entendia japonês. Eu já falava em japonês. Já tem outros que dizem que eu falava em português e o cara entendia japonês. Xenoglóssia. O que é que acontece? Eu disse: mas tem algo interessante
lá em 1 Coríntios 14, versículo de número 2, que vai falar assim: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende. Por isso que o Monsenhor disse agora: você não está me entendendo, nem eu. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. O senhor está dizendo para mim que era tradução simultânea ou não, e etc. Pronto. E essa parte, esse versículo, não é que eles vão pegar outros versículos e tudo que fala de xenoglossa para tentar confundir o entendimento desse. Mas nesse versículo aqui, está dizendo que quem fala em línguas fala unicamente a Deus. Então não é um idioma dessa terra. Não é um idioma que se entende como os idiomas dessa terra. Não é. O que é que você tem a me dizer? Aí ele simplesmente, Dom Lourenço, pode mandar esse vídeo para ele quem quiser. Dom Lourenço olha para mim e diz assim: olha, meu filho, é tudo menos o que a renovação carismática entende. É tudo menos o que a renovação carismática diz. Grande resposta, né, Dom Lourenço? Grande resposta sua, né? Tá vendo? Eles se engancham nisso. Gente, olha só, ele tira onda, bota um cara dizendo: eu não entendi nada, né? Vamos lá. E eu não fiquei só na imagem. Claro que ali eu coloquei imagem. Aí o cara é tão patético que ele vai pesquisar no Google Tradutor. Mais tarde pus esta frase no Google Tradutor, que detectou que esta língua, claro, de uma maneira automática, mecânica, detectou que seria então o romeno. Detectou como língua o romeno. Só que não tem nenhum significado, não existe nenhuma tradução. Não há nenhuma palavra do romeno catalogada que corresponda a esta frase. Parece romeno, mas não é. É falso. Não é nem sequer uma língua distante da nossa. 1 Coríntios 14, 2. É simplesmente, olha só, sílabas que são juntadas que não tem sentido nenhum. É isso que nós podemos concluir. Vamos ver se ele fala aqui mais alguma coisa de dom de línguas. Peraí. Esta história de falar em línguas é puro charlatanismo. É a melhor coisa que nós podemos dizer destes pastores e destes ditos padres que ficam ensinando os outros a rezar em línguas. Por quê? Porque é puro charlatanismo. Porque se fosse um dom do Espírito Santo, não poderia ser aprendido. Dom é o que se dá. E nesse caso desses dons ainda são dons, né, que são dados de graça. Gente, o que existe são formações sobre os dons e os meios de se abrir a esse dom. Ninguém ensina o dom. Tá vendo como eles distorcem? Olha aí. Da igreja. Então, são dons gratuitos que são concedidos sem que a pessoa tenha que aprender. Justamente é um dom que vem do céu. Então ninguém vai aprender com o professor uma coisa que recebe do Espírito Santo. Pois o dom de línguas verdadeiro de Pentecostes, no tempo dos apóstolos, consistia justamente em a pessoa falar uma língua de verdade que não conhecia, sem tê-la aprendido pelo estudo. Como explica São Tomás de Aquino, que é o teólogo. Aí agora ele vai mencionar Santo Tomás de Aquino, e aqui eu já quero dar uma refutação ao pensamento errôneo de que esses tradicionalistas eles fazem o seguinte: esse dom de línguas da RCC não existe porque Santo Tomás de Aquino não falou sobre ele. Os santos da igreja do passado não falou sobre esse dom de línguas aí. Eles argumentam isso. Mas vamos ver aqui o que é que ele vai dizer de Santo Tomás. Teólogo dos teólogos, o teólogo católico por excelência, o doutor universal, o doutor angélico. Como disse São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda parte, questão 176, artigo 1º, ao dizer com São Gregório Magno que, em Pentecostes, Spiritus Sanctus super discípulos ignes linguis apparuit, et eis omnium linguarum scientiam dedit. O Espírito Santo apareceu em línguas de fogo aos discípulos e lhes deu a ciência de todas as línguas. Ou seja, trata-se de algo instantâneo,
que não exigiu qualquer aprendizado ou professor. E, mais do que isso, tratou-se de algo que deu o conhecimento das línguas faladas pelos homens. São línguas de verdade. Esse é o entendimento católico de Pentecostes, e é por isso que quando um católico vê uma pessoa ensinando falar em línguas, e línguas que não têm significado, que não são verdadeiras línguas, ele vê que está diante de um herege, porque não foi isso que nós recebemos de São Tomás de Aquino, de São Gregório, de Santo Agostinho, da tradição apostólica. Não é assim que a igreja entende esse fenômeno. Esse fenômeno é uma loucura, é um fanatismo, é uma desordem mental, afetiva, psicológica, seja o que for, ou puro charlatanismo, como queiram. Mas isso não é algo vindo do Espírito Santo. Não pode ser. O próprio fato dele estar ensinando isso mostra que não é um dom de Deus. Mas é uma fraude, é uma falcatrua para que o católico seja enganado e comece a agir como um herege, como um protestante. É isso que acontece. Então, se Jonas Abib fosse um padre normal, que transmitisse a doutrina da igreja, como recebeu, como ela veio dos nossos antepassados, ele descartaria o carismatismo no primeiro momento. E por que o magistério da igreja não descartou? Aqui que está a pergunta. Quem tem autoridade para aceitar ou rejeitar a renovação carismática é o magistério da igreja. Então vocês viram aqui que a desculpa deles é essa. Santo Tomás de Aquino não mencionou a glossolalia. Então não existe glossolalia. Não existe essa oração em línguas estranhas, né? Não existe isso. Só que tem um detalhe. Santo Tomás de Aquino não colocou um ponto final no assunto. Nenhum santo da igreja deu o assunto como completamente definido. Existe um estudo sobre isso. Existe um acompanhamento sobre isso. E na nossa atualidade, grandes referências defendem a existência da glossolalia, como o padre Paulo Ricardo, saudoso Dom Henrique Soares. Você vê Padre Léo. Só que mencionar essas pessoas para esses caras é perda de tempo. Por quê? Porque eles dizem que são tudo falso, tudo herege. Né? Daí você tem várias referências de teólogos aprofundadíssimos que falam da existência da glossolalia. Agora eu vou colocar aqui para vocês alguém muito importante, que foi nada mais, nada menos do que o escritor da Suma Demoníaca, o Tratado de Demonologia e o Manual de Exorcistas. Veja só, estou falando de Padre José Forteia, meu irmão. Um dos maiores estudiosos sobre os demônios, sobre exorcismo. Olha só o que é que ele diz. Olha só o que é que ele diz. Presta atenção. Pues yo soy un sacerdote muy tradicional, sin embargo, aunque yo estudié con el Opus Dei en la Universidad de Navarra y cuando descubrí la renovación carismática en mi primer año de sacerdocio, fue para mí todo un descubrimiento. Y una de las cosas que recibí en la primera reunión carismática a la que fui fue el don de lenguas. Cosa sorprendente, porque yo no deseaba recibir nada, yo no tenía mucho interés en la serie. Y el don que menos interés tenía era el don de lenguas. Cuando les vi orar en lenguas dije, no sé, Señor, dame cualquier don, pero este no hace falta que me lo des. Pues recibí el don de lenguas. Y lo único que puedo decir es que, aunque yo no tenía grupo carismático en mi parroquia, un pequeño pueblo en Madrid, yo rezaba en lenguas todos los días un poco. Y muchos años después, cuando tuve que hacer la primera oración con un poseso, dije, voy a probar ahora en lenguas, a ver qué pasa. Y el resultado fue impresionante. Yo no entendía lo que decía, pero el demonio sí. Y
notaba que tenía un poder sobre él. Y entonces lo he seguido usando año tras año, año tras año. A toda la gente que piensa que los que oran en lenguas pues están locos, o están sugestionados, o es histeria, o es una cuestión de que se contagia lo que hay alrededor, el entusiasmo, yo les diría, en los exorcismos los demonios sí que entienden lo que se dice, aunque se repita solo una palabra o un sonido todo el tiempo. El demonio sabe lo que se está diciendo porque yo veo el efecto que tiene, tan fuerte. Y respecto a la renovación carismática, yo diría que la gente que no le guste tiene todo el derecho. A nadie se le fuerza, pero no debe criticar, porque la renovación carismática es fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene derecho a hacer cosas extrañas, a hacer cosas que no estaban en nuestros planes. Y la renovación carismática es de Dios. Aunque poca gente lo entiende en Europa, o a veces entre el clero, pero es lógico, porque es una cosa misteriosa. O sea, la renovación carismática es ante todo un misterio. Y entonces, el que no se ha entendido forma parte de la cruz que hay que llevar por ser instrumentos de Dios. Por supuesto que hay grupos que no serán tan buenos o personas que no serán tan buenas, pero la renovación carismática en general es algo de Dios. La Iglesia ha hablado y ha dicho, esto es del Espíritu Santo. Con lo cual, nadie tiene derecho a criticar, a atacarla si se considera católico. Curiosamente, el Espíritu Santo suscitó este movimiento tanto en los protestantes como en los católicos. Y sin duda, si los ortodoxos comienzan a invocar al Espíritu Santo, también ellos tendrán renovación carismática ortodoxa. Es más, claro, iba a decir, cualquier persona del mundo, si supiera lo que es el Espíritu Santo y le invocara, el Espíritu Santo actuaría, comenzaría a instruirle, a inspirarle. Yo que he hablado con tantos que han estado en sectas satánicas, en espiritismo, siempre digo, lo fácil que es invocar al demonio y a los malos espíritus. Pues bien, yo que estoy convencido de lo fácil que es, tan fácil es invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo es muy fácil y Él viene. Lo mismo que si uno invoca al demonio y el demonio viene, si nosotros invocamos al Espíritu Santo, Él viene. Lo mismo que si se invoca al demonio, hay manifestaciones del demonio muchas veces. Cuando se Gente, invoca en un grupo, en medio de campo. Você está presenciando aqui um dos maiores exorcistas da nossa atualidade. O cara fala aqui, né? O sacerdote fala, esse padre exorcista, que o dom de línguas, a experiência carismática, ela desagrada ao diabo, expulsa o demônio. É por isso que a renovação carismática é tão atacada. É por isso que ela é tão mal compreendida. E veja, esse clamor carismático está trazendo protestantes para a Igreja Católica. Vários protestantes se convertendo. Vários. Monsenhor Jonas Habib, ele trouxe muita gente de volta para a Santa Igreja. Então você pega aqui um relato de um exorcista, falando muito bem da renovação carismática. Você pega o relato do magistério da igreja, os últimos papas falando bem. Aí você vem aqui nesse cara aqui, o Diogo, e você escuta essas bobagens que ele posta. Olha só. Mas, ao contrário, ele desprezou a tradição da igreja e seguiu esses pastores loucos neopentecostais. Diz que o Monsenhor Jonas desprezou a tradição da igreja e seguiu os pastores protestantes. Você tem noção do... Esse cara é louco, pô. Você já viu um protestante rezar rosário? Você já viu um protestante ensinar a amar o Papa? Adorar Jesus Eucarístico? Você já viu? Então veja só como o demônio usa esses caras. E eu gostaria de enfatizar apenas isso. O dom de línguas
Eu gostaria de colocar isso em primeiro lugar, que é o que mais chama a atenção, o que mais diferente que os carismáticos têm, e ainda chama a atenção para esta revolução silenciosa, se bem que não é silenciosa porque tem baterias, porque tem guitarras. Sabe nem o que diz, esse contradiz. Das comunidades de vida. Agora eles vão atacar as novas comunidades. Potenciais monges e freiras são transformados em popstars gospel. Ou seja, em vez de serem religiosos católicos que buscam a perfeição e vivam de uma maneira católica, vivem, agem, pensam, se manifestam como popstars gospel, ou seja, como esses popstars protestantes que tem por aí. Você pode comparar e você vai ver que são a mesma coisa, são farinha do mesmo saco. Então, quem criou essa máquina de transformar católicos em protestantes foi o Jonas Abib, principalmente aqui no Brasil. Meu Deus. E é por isso que ele é louvado por essa gente. Mas uma pessoa católica realmente, que quer ser católico, como os católicos sempre foram, vai louvar isso ou vai lamentar? O que nós ganhamos com isso? Ficamos mais protestantes e menos católicos? O que nós perdemos com isso? Perdemos uma verdadeira língua, que merecia realmente ser cultivada, que muitos dizem que é uma língua estranha, mas é uma língua que todo mundo pode conhecer, estudar, aprender e amar, que é o latim. Perdemos o amor por esta língua, que é aquela língua que nos liga aos nossos antepassados, que nos faz entender melhor a tradição da igreja e seguir melhor a nosso Senhor Jesus Cristo. E perdemos também esse desastre dessas comunidades de vida, que na verdade ia se chamar comunidades de morte, pelos escândalos que elas produzem. Perdemos o espírito verdadeiramente da vida religiosa, consagrada a Deus, e em que há uma distinção entre homens e mulheres, onde há uma verdadeira consagração a Deus e separação do mundo. Isso foi o que se perdeu. Para não falar dessa questão das aparições, das devoções novas que eles introduziram, as quais nós já denunciamos aqui no canal. É só pesquisar Controvérsia Católica Medjugorje, Controvérsia Católica Divina Misericórdia, vocês já vão achar vídeos completos em que já foram refutados, gente. Esse apostolado de Santo Tomás de Aquino já gravou a resposta contra as acusações que fizeram contra o Diário de Santa Faustina. Então, este é o legado de Jonas Abib. Isto é uma herança maldita. Que o tempo destrua esse legado. Já denunciamos esta interpretação herética de Pentecostes em 2 vídeos aqui do canal. E mostramos que... Bom, aqui já é o final. Gente, ele já vai falar aqui que já demonstrou essa questão do dom de línguas. E eu mostrei para vocês, né, o que nós temos hoje. Um magistério da igreja que aprova a renovação carismática. Um dom de línguas que já foi esclarecido por Dom Henrique Soares, Padre Paulo Ricardo, Padre Léo, próprio Monsenhor Jonas. Sabe qual é o desespero desses caras? Porque agora vai ter santo canonizado que orou em línguas estranhas. E eles estão desesperados. Eles estão atacando cada vez mais. Porque agora eles não têm o que dizer. Aí o que é que eles dizem? Que esses papas, eles são falsos papas. Só que eu estou aqui em mãos com o Denzig. Está aqui o Denzig, compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. E eu estou aqui, gente, com uma parte que eu queria muito ler para vocês, de Pio IX, Concílio Vaticano I, né? Antes do Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II. Veja só. Aqui no número 356, né? Capítulo 2, a perpetuidade do primado de São Pedro nos Romanos Pontífices. Nesse documento do Concílio Vaticano I diz: ora, o que no bem-aventurado apóstolo Pedro, o príncipe dos pastores e o grande pastor das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo instituiu para a salvação eterna e o bem perene da igreja, deve, pela autoridade do mesmo, constantemente continuar na igreja. Deve continuar na igreja. Não tem essa parada que eles dizem aí que está sem papa, né? Veja,
que fundada sobre o rochedo está firme até o fim dos séculos. De certo, ninguém duvida, pois é um fato notório em todos os séculos que o santo e beatíssimo Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos, recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, as chaves do reino. E ele, até agora e sempre, em seus sucessores, os bispos da Sé Romana, da Santa Sé Romana, por ele fundada e consagrada com o seu sangue, vive e preside e exerce o juízo. Veja, não existe esse intervalo que eles fantasiam. Então, meus irmãos, aqui um documento do Concílio Vaticano I, deixando bastante claro que essa ideia de sede vacantismo é mentirosa. Não existe essa sede vacante. Não existe. Certo? Está aqui num documento do Concílio Vaticano I. Então, essa é a minha resposta para o senhor Diogo, né? Mostrei aí, certo, diversos argumentos, mostrei aí a fala do magistério da igreja, que é quem tem autoridade para julgar a renovação. E a renovação, ela é apoiada pelo magistério da igreja. Ela é reconhecida e toda a sua espiritualidade, inclusive o dom de línguas. Pois se reconhece o movimento e a sua espiritualidade, reconhece como graça de Deus, a igreja aprova sim a glossolalia. Aprova a renovação. Então, para você destruir com essas argumentações idiotas, é só você dizer, querido, quem tem autoridade de dar tal definição? E eles serão forçados a assumir que é o magistério da igreja. E o magistério da igreja, em todos os papas até agora, desde Paulo VI, eu mostrei aqui para vocês, apoiam e aprovam a renovação. Então, senhor Diogo, respeite o Monsenhor Jonas Abib. Você está sendo usado pelo demônio como Frei Tiago de São José, né? Que ele é conhecido assim. Que ele de São José não tem nada. O Frei Tiago, falso Frei, que vocês consideram como São Tiago, né? Porque para vocês ele é o máximo. E eu já mostrei aqui que ele é usado pelo demônio. Basta vocês pesquisar aí, né? Coloca missionário Daniel Silveira, Frei Tiago, usado pelo demônio. Você vai ver o vídeo. Amém? Então é isso aí, meus irmãos. Você que nos assistiu até agora, que tem todo o interesse de aprofundar a sua fé, a gente agradece, compartilha esse vídeo. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.